Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Na Sala. Esse é o nosso encontro, nós estamos aqui mais uma vez essa semana para continuarmos aqui com a história de Jacó, de José, os patriarcas aqui, né, Larry? Sim. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês, podendo compartilhar, aprendermos juntos, né, o que a palavra de Deus nos ensina. E hoje, vamos lá, vamos ver o que o Senhor tem para nós aqui com esse capítulo 46 que nós vamos entrar hoje. Abram lá sua Bíblia. E vamos lá, né, André? Faz uma retrospectiva para nós. Isso aí. Então, o que a gente viu aqui no capítulo anterior, ali o encontro de José com seus irmãos, né? Toda aquela alegria. A gente viu ali como José, com as suas estratégicas didáticas ali, conseguiu observar o arrependimento no coração desses irmãos, até mesmo eu entendo que ele fez parte, né, de levar esses irmãos a esse arrependimento do que fizeram, né, porque muitas das coisas que ele fez ali levou esses irmãos a refletirem, a verem ali tudo que estava acontecendo na vida deles, né. Então houve esse encontro ali, José se revela a eles e pede depois então que esses irmãos voltem para Canaã para trazer o pai, para trazer toda a família para ficar com ele no Egito, uma vez que ainda teríamos mais 3 anos de fome, né? A terra ainda passaria por mais 3 anos de fome. José quer trazer a sua família ali. Aí é impossível a gente olhando, né, e não vendo as mãos de Deus em tudo isso, né? Era o plano de Deus, né? Deus conduzindo a sua semente, né? A semente da mulher ali no andar da história, né? Preservando essa família, esse povo que Deus escolheu para si. Aí agora nós vimos ali que esses irmãos retornam, contam ali para o pai, deve ter sido um momento difícil até, né, Larry? Sim. Né, de confessar ali o seu pecado diante do pai, confessar ao pai que eles foram os responsáveis por todo o luto, por toda a dor que esse homem há 22 anos vinha sofrendo, né? E agora, Jacó ali rapidamente, né, quando ele entende que o seu filho está vivo, ele diz, chega de falar e vamos embora, né. Aí agora nós vamos ver a saída. Esse capítulo 46 vai nos falar de 2 coisas, né, basicamente. Primeiro a partida para o Egito, né. Sim. E depois o encontro de Jacó com o seu filho José. Exatamente. E eu gostaria, Andressa, de fazer um comentário, né. Depois de tudo isso, depois dele saber que o filho estava vivo, né? Depois de ele ver tudo o que tinha acontecido, tudo que o faraó tinha mandado para eles, né? Toda a história que seguramente eles contaram que o irmão deles, né? Que o filho dele era o segundo do Egito, né? Sim. Depois de tudo isso, o que se faz numa situação? Eu trago um pouco para nós, sabe, Andressa, para os dias de hoje. Como que você agiria numa situação igual a essa, igual a esse homem, né? Eu acho que um dos exemplos para mim fantásticos, né, logo no início aqui dessa passagem do capítulo 46, né, eu vejo assim, o que nós faríamos numa situação dessa? Né? E eu fico imaginando assim, vem como alguém... pai, né? De repente você descobrir que aquele filho que há mais de 20 anos você achou que estava morto, não, ele está vivo. Sim. Que atitude a gente teria, né? Que atitude a gente teria, exatamente, né? Então eu fico pensando assim, nós, né, Andressa? Tipo, mediante um emprego, por exemplo, uma oferta maravilhosa de emprego, eu já largava tudo, pegava e corria. Como que eu ia fazer mediante uma proposta tão boa? Imagina, eu estou num lugar que a comida estava terminando, né? De repente sei que um parente meu bem próximo lá tem tudo para mim lá, né? O que eu faço? Né? Que situação que vai acontecer aí, né? E só vendo assim, pelos detalhes de tudo aquilo que eles contaram, né? O que eles trouxeram para eles de alimento, o que eles trouxeram de ouro, o que o Benjamim trouxe de ouro, os carros, as carroças,
Essas carroças, vamos dizer assim, era uma coisa que só o top dos tops tinham para poder usar. Sim. Né? Imagina tudo era isso chegando ali. Exatamente, né? Exatamente, era do faraó, e o faraó tinha dado uma para o José desfilar com ele. Né? A gente viu isso lá. Mas a gente vê em toda a história, e a gente vê o que acontecia nessa época, para terem isso tinha que ser muito, 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 realmente um grau lá em cima, né? Bem graduado. Mas a minha, Andresa, eu vejo assim, sabe, o que esse homem agora faz aqui, com tudo isso, sabe, com louco para ver o filho, mesmo com a vontade de retornar para ver o filho. Sim. O que ele faz, a atitude que ele toma, é o que mais me chama a atenção. Vamos lá então o que ele fez. Exatamente isso. Acompanhe conosco aí, então com a sua Bíblia, capítulo 46, verso 1, diz assim: Israel partiu com tudo o que possuía e chegou a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Isso que o Larry iniciou comentando aqui, né? Nós não podemos nos esquecer que ele vinha de uma história já onde muitas coisas tinham acontecido, né, Larry? E esse lugar onde ele para aqui, né? Ele não vai para o Egito direto, né, como um pai louco para ver o seu filho, né, que está vivo. Ele para nesse lugar em Berseba, e esse lugar é um lugar muito emblemático para esse povo, para essa família. Foi ali, né, o próprio Jacó viveu ali, morou ali. Ele estava em Berseba, na casa dos pais, quando ele sai dali praticamente fugido, porque o irmão queria matar, e vai para a casa do tio Labão. Abraão morou ali com Isaque, né? Esse altar aonde ele vai agora adorar ao Senhor ali, foi o seu pai Isaque que construiu. Então, era um lugar muito importante para ele, né? E mais do que importante o lugar, é essa conduta dele, né? A gente pode se lembrar, lá no comecinho, quando Abraão responde ao chamado de Deus para sair da sua parentela, ele foi e desceu ao Egito uma vez sem consultar a Deus, por causa de uma situação de fome, inclusive. E deu muito ruim ali, né? Não foi nada bom. Quase que ele perde a sua esposa ali. Depois a gente viu isso acontecendo novamente com Isaque. Então eu penso assim que o fato de Israel agora parar nesse lugar, né? Olha, eu estou sim, a ansiedade devia ser gigante de se encontrar com esse filho, né? Exatamente. Mas ele para primeiro Deus, ele aprendeu. Deus. Aquilo que a gente vem falando ao longo aqui da caminhada de José, de Jacó, o quanto vai transformando, né? O quanto eles foram amadurecendo diante de Deus, o quanto eles foram aprendendo, né? Como é que a coisa funciona. Além de tudo isso, né, Andressa, ele vinha de todos o seu pai, seu avô e tal, tudo eles recebiam, eles tinham, né, de Deus que iria acontecer alguma coisa com o povo deles. Sim. Eles tinham, né? Estava tudo preparado. Quer dizer, ele ali, nesse momento, será que eu vou, será que eu não vou? O que ele fez? Ele veio falar com Deus. E aí a gente vai ver a resposta de Deus. Esse é o grande detalhe que eu entendo, que nós, mediante a qualquer coisa, gente, mediante a qualquer proposta, mediante a qualquer mudança, qualquer coisa que nós venhamos a fazer nas nossas vidas. Primeiro Deus. Primeiro de tudo, consulte a Deus. Esse exemplo desse homem aqui, para mim, Andressa, foi o melhor do melhor, porque ele tinha tudo para largar tudo e sair correndo, sabe? Sem se preocupar, porque ele ia ter comida, ele ia ter riquezas, ele ia ter terra, sabe? Se fosse na nossa época aqui, eu costumo dizer, é a mesma coisa do faraó mandar ir buscar de avião particular, de tudo preparado, né? É mais ou menos isso. Será que nós devemos primeiro tomar uma atitude? Não, nós temos que aprender o que esse homem fez. A primeira aprender coisa que ele com fez. Ele, né? Exatamente. Assim como ele possivelmente aprendeu ouvindo as histórias do avô, do pai, sim, né? Sim. Ele, né? Quando a gente conhece a Deus, existe um processo na nossa vida para que nós estejamos crescendo, né? Lembram-se, mesmo depois do encontro que Jacó teve lá em Peniel com Deus, ele ainda assim, dali a pouquinho, ele acaba o encontro com Deus e ele decide ir para um lugar sem consultar a Deus, fora do lugar onde Deus queria que ele estivesse, né? E agora que diante de uma coisa tão grandiosa, que era o seu filho amado estar vivo, não, ele para e primeiro ele vai falar com Deus. Foi oferecer sacrifícios, né? Foi conversar com Deus e aí vem o resultado, né?
Aí vem Vou o ler resultado aqui, então, dos para versículos nós. seguintes, exatamente. Deus falou a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Eu irei com você para o Egito e certamente farei com que você volte de lá. A mão de José fechará os seus olhos. Olha Meu quanta Deus. informação esse texto vai nos dar aqui, né? Como Larry falou no início, existia assim, Deus sabe disso e Deus conhece o que se passa no nosso coração e Deus conhece aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos sentindo. E esse já senhorzinho aqui tinha medo. Ele viu o que aconteceu com o pai, com o avô quando eles desceram ao Egito. Ele conhecia a história, ele sabia que em algum momento o povo separado de Deus ali, eles seriam escravos, porque é isso que Deus falou para Abraão lá no capítulo 15, né? Que Sim. O povo ia ser escravo ainda em alguma nação. Deus não tinha dito qual nação, mas ele está indo para uma nação que duas vezes, uma o seu pai e uma o seu avô fizeram e quase ficaram escravos naquele lugar ali. Então eu penso que havia muito medo, né? Havia muito medo no coração desse homem e Deus sabia disso. E Deus diz para ele: não tenha medo de ir para o Egito. E Deus ratifica que a promessa, né, de que vai fazer dele uma grande nação. E aí esse texto aqui fala, Larry, quando Deus diz assim, que ele irá com ele. Que maravilha. Né? Você se lembra lá atrás, quando ele estava lá com Labão ainda, quando Deus fala para ele que ele tinha que voltar para a terra dele e que não era para ele ter medo, porque Deus iria com ele. E ele obedece aquele chamado, né? Aqui mais uma vez, Jacó vai obedecer esse chamado que Deus está dizendo para ele mais uma vez: eu irei com você. Antes de tomar a atitude, ele foi falar com Deus. Por mais proposta maravilhosa que tenha sido, ele foi falar com Deus. E Deus falou com ele. E além de Deus falar com ele, e Deus sabia que ele estava preocupado, porque Deus disse: não, fique tranquilo, né? E ainda Deus fala: eu irei contigo. Meu Deus do céu, gente. Isso me lembra lá de Moisés. Lá, lembra uma vez que lá Moisés vai dizer assim ao Senhor: se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Meu né? Deus. Essa é a atitude de quem ama o Senhor, de quem sabe que depende de Deus, que tem que viver aos pés do Senhor, de quem é filho, né? Exatamente. E aí na parte 2 do versículo 4, Andressa, ele fala... A mão de José fechará os seus olhos. A mão de José fechará os seus olhos, né? Ele está dizendo agora: o teu filho vai te cuidar até o final da sua vida. Era um conforto para Jacó, né? Dizendo para ele assim, não está só dizendo que Jacó vai estar com ele quando ele morrer, mas que José vai estar com ele quando ele morrer, mas que José vai cuidar dele. José vai cuidar de tudo agora dele, né? José vai estar com ele ali. Que maravilha! Eu fico assim simplesmente encantado de ver o relacionamento de um homem desse, né? Depois daquilo ele não vai mais conversar com Deus, né? Não vai ter mais, Deus não vai falar mais com ele, né? Não tem mais registro disso, né? Mas o simples fato dele dizer ali que o filho dele, o José, vai cuidar dele até os últimos dias dele, para mim também é sensacional. É isso mesmo. Então a gente pode entender tudo isso, né? E um detalhe bem interessante, Andresa, que nós vamos falar até isso mais para frente. E, na verdade, o pai dele vai ficar com ele ao mesmo tempo que ele ficou, né? Como é que é isso aí? José viveu aos cuidados do pai Jacó por 17 anos. Lembram-se que ele tinha 17 anos quando foi vendido pelos seus irmãos. E agora a gente conhece o texto bíblico, a gente sabe que daqui 17 anos Jacó vai morrer. Então, o mesmo tempo que Jacó cuidou de José, agora José vai cuidar de Jacó, né? E outra coisa interessante, Larry, que esse texto fala aqui, é que ele diz para ele: certamente farei com que volte para lá. Deus não estava simplesmente dizendo a Jacó aqui que quando ele morresse, José, a gente sabe que José, quando Jacó morre, ele leva os ossos do pai para Canaã, para que ele seja enterrado lá em Canaã, lá naquela caverna de Maquipela, junto com Sara, junto com Rebeca está ali, Isaac está ali, né? Ele, não é só isso que Deus está dizendo para ele, né? Isso aqui fala muito para mim, assim, ó, Deus já está falando do êxodo.
né? Deus está falando assim, ó, esse grande povo que eu farei você vai voltar para aquele lugar. Vai voltar para a terra que eu prometi lá para Abraão. Que né? maravilha, meu Deus. Vamos lá então. Verso 5 então. Então Jacó saiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, os filhinhos e as mulheres deles nas carretas, que Faraó havia mandado para o levar. Levaram o gado e os bens que haviam adquirido na terra de Canaã, e foram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência, seus filhos e filhas, e os filhos dos seus filhos, suas filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência, levou-os consigo para o Egito. São estes, aí aqui agora nós vamos começar a genealogia aqui, né? Você tinha comentado uma coisa, né, Larry, sobre o que ele leva, né? É verdade. Não, é que lá atrás, no capítulo passado, o faraó, quando mandou os carros e mandou tudo, ele disse, ó, não precisa trazer nada, venham, né? Não precisa trazer as suas... Porque nessa época eles levavam muito... que eram coisas muito difíceis de fazer, né? Coisas da agricultura, uma enxada, por exemplo, né? Uma foice para eles cortarem os capins, essas coisas assim. Então, todo esse material, o faraó tinha dito, deixa tudo aí, né? Mas aqui, o que eles estão levando? Eles estão levando tudo aquilo que eles tinham de, vamos dizer, roupas, os animais, né? O que eles levaram foi isso, na verdade. Mas toda essa parte da estrutura deles, para plantar, para colher, para cuidar das ovelhas, eles não levaram, né? Então, eles estão indo tudo aí. Agora, gente, nós vamos falar uma boa parte da genealogia, ô palavrinha, né? Eu até queria então, que eles vão ter uma porção aqui, né, grandinha. Eu gostaria que tu fosse até o 13, lendo, né? Daí eu quero fazer um comentário para mostrar sobre a genealogia. Tá, eu vou ler ali até o 13, Larry, daí eu vou até pedir desculpas aqui, porque como a gripe me pegou de jeito aqui, se eu começar a ler muito aqui, eu vou começar a tossir. Então eu vou ler esse pedaço para o Larry explicar, e aí a gente faz um comentário, mas tenha cuidado você de ler essa genealogia. A gente já viu nas genealogias passadas aqui em Gênesis quanto isso é importante. Você vai lendo isso aqui, aí lá na frente com a sequência da história desse povo, você vai reconhecendo alguns nomes, vai sabendo de onde veio, tem toda uma história, né? Eu vou ler aqui então até o 13 para nós. São estes os nomes dos filhos de Israel. Jacó e seus filhos foram para o Egito. Ruben, o primogênito de Jacó. Os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmim. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merate. Os filhos de Judá, Onã, Selá, Pérez e Zera. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramuel. Os filhos de Isacar, Tola, Puva, Jó e Sinron. Sinron, é exatamente aí. Eu queria mostrar, porque assim, muitas pessoas às vezes perguntam, eu não gosto dos livros quando se fala em genealogia, porque eu não entendo nada. Realmente, aqui, ele só está falando sobre a genealogia para que nós possamos entender pelos nomes. Perfeito, né? Mas como que é interessante, eu até separei aqui o 13 para vocês entenderem, que ali fala sobre o filho de Sinron, né? Pô, mas então tá, o que é o Sinron ali? O Sinron, na verdade, em hebraico, significa vigia e guarda. Primeiro que ele tem um significado, que os nomes tinham seus significados, tá? E depois, o Inron aqui, o Sinron, perdão, né? Ele é um dos filhos de Isacar, certo? Mas ele é neto de Jacó, certo? E aí fala dele lá na frente, nós vamos ouvir falar dele lá em Números, lá em 1 Crônicas, né? Lá em Números, por exemplo, 26, 24, fala que dali partiu, do Sinron, partiu os Sironitas lá, né? Os Sinronitas, que é um grupo de pessoas que foi seguindo depois. Então nós vamos entendendo, quando a gente vai lendo para frente, quando nós vamos estudando mais a Bíblia, nós vamos ver nomes que vão estar ligados a essa genealogia. Exatamente. Por isso que é importante a gente saber, bom, mas de quem que é esse? Ele é filho de tal, ele era neto de Jacó, né? Filho do fulano, filho do ciclano e assim por diante.
Então, por isso que é bom a gente passar os olhos e ler, entender o que está acontecendo, né? Quem são, quem não são, porque lá na frente, depois estudando a Bíblia, a gente vai entender quem foi, de que família que foi, para onde que foi, o que ele montou, o que ele não montou lá, se foi uma tribo, né? De onde ele vem, da conta onde basicamente ele vem, tudo sobre ele, né? Exatamente, para onde ele vai. Então, por isso existe essa importância toda. Claro que nós lendo aqui, a gente vai vendo o nome, filho de um, filho de outro, tal, não tem assim muito... parece que não existe importância, mas existe é muito porquê, importante, né? E é o porquê de tudo isso. É por isso que nós muitas vezes lá na frente sabemos que aquele era filho desse ou daquele e assim por diante. Exatamente. Né? Então aqui o importante que para a gente guardar aqui desse capítulo, nesse momento da genealogia, é que Moisés tem o cuidado aqui de separar essa descendência pelas mulheres, né, pelas suas mães, quem são, né, ele começa ali falando, ele vai falando do filho de cada uma, né, os filhos que eram da Bila, os filhos que eram de Lia, ele vai estar separado pelas mães aqui, né, a importância que Moisés vai dar à mãe aqui, né. Isso que o Larry estava falando é tão importante que você, na sua leitura aí, você vai ver que ele vai falar de Benjamim. Benjamim teve 10 filhos. Nesse momento aqui, obviamente, não existiam esses 10 filhos de Benjamim, mas é tão importante isso constar na genealogia de Jacó, né? Porque dali vão sair as pessoas muito importantes ali, né? Sim. Então, vê como é importante nós estudarmos, sim, as genealogias. Mas o que me fala muito aqui nesse texto é que você vai ver ali, eu quero até ler aqui no verso 26, acompanhe com a gente, por favor. Todos os que foram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, foram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, eram 66 pessoas, e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que entraram no Egito foram 70 pessoas. Então, esse texto, eu entendo que Moisés está dizendo assim para nós. Entrou no Egito 70 pessoas, mas daqui a 400 anos, pouco mais, vão sair dali, a Bíblia fala mais de 600 mil homens. Isso daria ali, né, contando mulheres e crianças, mais de 2 milhões de pessoas, né, Larry? Então, aquela geração já vai sair desses 70, vai sair a grande nação que Deus prometeu. Dos 70 que eles falam aqui é exatamente dos homens, né? Sim. Sempre dos assim homens, como né? O texto disse ali, né? Então, vai sair essa grande nação, a promessa de Deus ali, né? E lembram-se, vocês vão se lembrar, lá no capítulo 15, quando Deus disse para Abraão que eles ficariam escravos esses 400 anos, que depois das 4 gerações, né, eles seriam libertos desse povo que o escravizou. Então aqui Moisés está nos mostrando como começou, né, como Deus fez isso. Exatamente. Né, separando José, a gente viu aí toda a história de José, fazendo com que tudo isso fosse acontecendo ao longo da história. Vamos lá então, 28 e 29. 28. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, a terra, e chegaram à terra de Gósen. Olha que interessante isso aqui, Larry. Diz que Jacó envia Judá. Então fica muito claro, desde alguns capítulos atrás, que Judá é tipo um líder da família ali. Ele não era o primogênito é Rúben, né? Mas a gente conhece a história, tudo que ele fez, e Jacó não o trata como primogênito, né? E Judá, se você se lembrar, foi aquele lá quando José tinha 17 anos, quando eles vendem, foi ele que se levanta e dá a ideia de vender o irmão. E aqui nós vamos vendo esse Judá se levantando aqui agora para trazer o reencontro desse pai. E isso mostra muito para mim, Larry, de como às vezes a gente tem que olhar, né? Assim como a gente vai lendo aqui e vai ligando como era antes, na nossa vida, quantas vezes você pode olhar acontece uma situação hoje e você tem que parar, sabe? A gente tem que parar e prestar atenção naquilo que está acontecendo, no que Deus está movendo hoje, aí você vai se lembrar de algo que Deus te disse lá atrás, né? E aí a gente começa a compreender aquilo que Deus estava nos falando naquele momento que a gente não entendeu,
Mas se agora você parar e pensar e ver as coisas, assim como José hoje é um homem que entende que ele foi parar no Egito, que hoje ele é o governador, não porque os seus irmãos o mandaram lá, não porque ele era muito bom, mas porque existia, né? Agora ele entende o plano de Deus lá atrás, mas lá atrás ele não entendia. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer esse exercício, né? Quando as coisas acontecem na nossa vida. Voltar e olhar o que Deus falou lá atrás, alguma coisa assim, para onde Deus te levou lá atrás, e que você não entendeu. Por que isso está acontecendo na minha vida hoje? Às vezes, lá na frente, quando uma outra coisa acontecer, você vai se lembrar, né? E Deus vai trazer no seu coração, olha, foi para isso. Era por isso. Era por isso, né? É verdade. Verso 29. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, em Gósen. Apresentou-se, lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Beleza, hein? Imagina o que foi esse encontro. Eu estava pensando aqui, sentindo, né, gente, como que nós somos também, né? Imagina nós no aeroporto, na rodoviária, onde for, buscando uma pessoa, né, que está chegando, né? Ele lançou seu pescoço e chorou, né? Como isso é normal até hoje, né? A emoção devia ser muito grande aqui, devia ser... Que maravilha, esse momento gente. Esse aqui abraço. É um dos encontros mais emblemáticos do livro de Gênesis aqui, né? Esse abraço, esse pulo no pescoço desse pai, gente, que coisa maravilhosa. A alegria desse pai, a alegria lá. desse filho, né? Que maravilha. Olha, eu fico encantado com essas coisas. Vamos Verso lá. 30, então. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Pense na alegria desse pai, na emoção desse pai, de poder abraçar esse filho amado aqui, né? E José disse aos seus irmãos e à casa de seu pai: partirei e darei a notícia a Faraó, dizendo: meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para junto de mim. Os homens são pastores, criadores de gado, e trouxeram consigo seu rebanho, seu gado e tudo que tem. Quando, pois, Faraó mandar chamá-los e perguntar qual é o trabalho de vocês, respondam: estes seus servos foram criadores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim vocês poderão morar na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Como é lindo isso, né? Porque até a própria sabedoria do Senhor José aqui mostra para nós mais uma vez. Mais uma vez, ele cuidando desses pequenos detalhes, né? Sabendo do povo egípcio, conhecendo, né? Conhecendo que eles não gostavam daqueles que criavam ovelhas, na verdade. Era uma abominação, né? O texto Era uma diz, né? abominação para eles, né? Por isso, eu acredito que eles levaram eles para a terra de Gósen, que não era longe, mas, né? Era até perto, mas era um lugar totalmente separado, onde eles iriam começar não iam se misturar, vamos dizer assim, com os egípcios. Isso também é muito importante, né? Porque a linhagem continuasse seguindo, Sim. né, Andressa? Eu achei isso muito interessante, né? E esse cuidado de José, né? Porque não Sim. era só uma terra muito boa, né? Essa terra aqui era um dos melhores lugares Exatamente. do Egito, uma das melhores terras do Egito. Mas não era só por isso que José estava levando eles ali, né? Era para manter essa distância, para não haver uma mistura cultural, de repente casamento entre eles. E isso acontece. Enquanto José é vivo, isso se mantém, né? Depois que as coisas começam a se misturar. Como existia uma fartura muito grande de água ali por causa do rio, né? Os egípcios, eles tinham por cultura de serem mais agricultores, né? Uhum. Eles plantavam, eles cuidavam Sim. mais da terra e tudo mais, porque eles tinham água para irrigar e para poder produzir, né? Então eles mesmos se achavam, né? Apesar que eles eram uma das maiores nações da época, Sim. né? Em força, em tudo, né? né? Então esse é um detalhe muito interessante. Mas o que a gente vai e o que a gente aprende com tudo isso, né, Andressa? O que a gente aprende com tudo isso? Gente, em primeiro lugar, independente das propostas, independente das condições, independente das condições que você esteja, independente das condições que te ofereça, primeiro de tudo, um contato com Deus, uma direção de Deus. Porque é Deus, quando Deus te dá a direção, como Ele fez aqui, Ele foi junto com Ele.
Olha a grande diferença, além de Deus dar a direção e estar junto com ele, né? Então, tinha motivos de tudo para pegar, agarrar tudo e sair correndo, Jacó. Sim. Né? Mas vamos lá, vamos conversar com Deus, vamos ver como que funciona tudo isso, né? Primeiro Deus, né? Exatamente. Antes de qualquer atitude, primeiro Deus. Gente, Deus tem sempre o melhor para nós. Mas quando nós, primeiro de tudo, vamos conversar com Deus, podem ter certeza que Ele dá toda essa direção. Quando a gente consulta Deus, né? E normalmente, eu costumo ver muito assim, sempre quando tem uma situação de tristeza, você procura Deus. Quando tem uma situação que te gera uma alegria, você não procura tanto Deus. Eu não sei se é com vocês, não sei se é só comigo, né? A gente acha assim, não, isso é uma nota. coisa boa, é Deus que está me dando. Exatamente. Então, sempre quando estiver tanto a parte triste, como a parte de alegria, boa. de uma notícia, de uma coisa boa, Deus. Sempre procure Deus, porque a resposta venha de Deus. Que com a resposta de Deus você não vai errar, Deus vai estar contigo e as coisas vão ser uma maravilha. Eu tenho certeza disso. Então nós aprendemos tantas coisas aí e continuaremos aprendendo, né, Andressa? Porque as maravilhas de Deus são para que a gente possa cada dia mais aprender. E eu agora quero orar por cada um de nós, para que Deus venha transformar cada vez mais as nossas vidas. Amém. Pessoal, fechem os seus olhos, põem a mãozinha aí no coração e vamos estar orando. Ó Senhor Deus, Pai, nós queremos, Pai, estar na Tua presença, Senhor Deus. E que nós possamos, Senhor Deus, não só nas tristezas, Pai, procurar-te pedindo socorro, mas na alegria, que nós possamos também estar junto com o Senhor, na alegria, te dando graças, pedindo a Tua orientação, para que o Senhor possa estar indo conosco, Pai querido, também desfrutar da alegria, não só nas tristezas como muitas vezes nós fazemos, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor esteja junto de nós e que o Senhor nos leve, Pai, a todos os lugares, que o Senhor esteja junto de nós em todos os lugares e que o Senhor não permita que o inimigo prepare lugares aonde não é para nós irmos, mas que seja feito como foi preparado para a família de José, Pai. Uma terra especial, um lugar especial, uma casa especial, um lugar onde nós possamos realmente a viver com a direção do Senhor. Tudo que seja conforme a sua vontade e não conforme a nossa vontade, Pai. E que nós possamos desfrutar do melhor do Senhor. Amém, nós Pai. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse momento. Sim, porque Jesus. O Senhor tem nos ensinado cada dia mais. Obrigada, nós te Deus. agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém? Amém, Deus. Amém. Gente, vem pra sala. É isso aí, te esperamos aqui na semana que vem. Que o Senhor te abençoe nessa semana, que te dê clareza, que te dê direcionamento, que você tenha no seu coração sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Te espero aqui na semana que vem. Vem pra sala. Vem pra sala.